Muito boa noite. Há uma frase atribuída à Madre Teresa de Calcutá que adoro particularmente. Dizia ela: sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Vem esta frase a propósito da nossa convidada desta noite. Chama-se Joana Benzinho. Certamente um amigo telespectador não a conhece, mas comigo passa-se exatamente o contrário. Eu conheço-a desde pequenina, mas não é por isso que a trazemos aqui. Pensamos que este espaço de entrevista pode servir, entre outras coisas, para nos dar a conhecer pessoas inspiradoras, modelos de vida, exemplos de vida que nos poderão servir a todos nós. A Joana Benzinho é um bom exemplo do que nós estamos a falar, como vão ter a oportunidade de ver. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. Para nós é um prazer estarmos a falar de Montreal para Bruxelas, enfim, é a magia que a tecnologia permite. Nós que já não nos víamos quase há um quarto de século. Eu descobri que tens estado a fazer coisas que vale a pena serem conhecidas e vou-me pôr com os telespectadores a tentar conhecer-te. E, portanto, em lugar de ler a tua biografia, nesta nossa conversa vamos tentar conhecer, como foi a tua infância, a tua juventude, onde foi? Conta-nos um pedacinho. A minha infância foi, e a juventude, parte da juventude, passou-se em Pombal, em Portugal, e a meio da minha juventude acabo por ir para Coimbra e faço os meus estudos universitários em Coimbra, mas posso dizer que até à idade de jovem adulta foi passada entre Pombal e Coimbra. Com muita saudade que eu tenho desse tempo, porque são duas cidades que me dizem muito. Sem dúvida, e também é com muita saudade que te recordo. Mas depois perdi-te completamente de vista e, dizia eu, vais para Coimbra, o que é que vais tirar? Eu fui para Coimbra estudar ainda no liceu, mas faço a licenciatura em Direito em Coimbra e segui o Direito sempre com a vontade de conhecer um bocadinho melhor e aprofundar tudo o que tinha a ver com estudos europeus. E acabo o curso de Direito na área de Políticas e tenho a oportunidade de vir, portanto, com 22 anos, a fazer 23, para Bruxelas fazer um estágio e cheguei e fiquei, já lá vão 23 anos que estou em Bruxelas. Foi como César, chegaste, viste e venceste e de facto... Sobretudo gostei e fiz tudo para ficar. Olha, mas o que é que tu fazes em Bruxelas? Nós, Bruxelas, associamos imediatamente à União Europeia. Tu estás a fazer concretamente o quê? Eu vim a fazer um estágio no Parlamento Europeu e aqui continuo. Atualmente trabalho no gabinete de um deputado, sou chefe de gabinete de um deputado português ao Parlamento Europeu e acompanho em particular tudo o que tem a ver com os ACPs, com a delegação da Assembleia Parlamentar Paritária África, Caribe e Pacífico, União Europeia, e a Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Europeu. E, portanto, trabalho essencialmente em tudo o que são as políticas europeias que têm a ver com essas duas áreas, que são muito abrangentes. E diz-me o que é sair de Pombal, com uma passagem por Coimbra, e ir parar a esse meandro que é completamente diferente mesmo do que muitos de nós possamos imaginar. Como foi a tua adaptação? O que é que sentiste? Foi um grande desafio, porque eu, quando cá cheguei, na equipa em que me integrei, era a pessoa mais nova e, portanto, era um bocadinho a jovem, todos Era a tentavam mascote. ter uma boa integração, era o Benjamin, e fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida. É óbvio que tive que fazer um grande esforço de integração e de adaptação e de conhecimento, porque estava a entrar num mundo completamente novo em termos de trabalho, em termos de dinâmicas de equipa, era o meu primeiro trabalho, mas a adaptação foi fácil, gostei da cidade, é óbvio que é sempre difícil estarmos longe dos nossos e longe dos amigos e da família, e talvez houvesse uns dias com um bocadinho mais de solidão e com vontade de agarrar na mochila e voltar para casa, mas foram muito poucos. Mas acredita, quem nos está a ouvir também já viveu tudo isso, porque todos nós, os telespectadores que estão a ver este programa, sabem o que é
esse fenómenozinho que costumamos dizer que é bem português, que é a saudade, e claro, é evidente que ela vem ao de cima. Mas eu queria agora conduzir a conversa já para um outro ponto. De Pombal para Bruxelas já vimos, mas agora de Bruxelas para Bissau, para a Guiné-Bissau, como é que surge a Guiné-Bissau no teu trajeto? Foi um acaso da vida, porque eu, aqui nesta bolha europeia, senti sempre a necessidade de me ligar um bocadinho a outras raízes, a outras problemáticas, e além do meu trabalho, da minha vida profissional, tive não só a parte académica, porque continuei os meus estudos aqui, portanto tinha ligação a toda uma comunidade de gente que vinha de sítios diferentes como eu, como depois comecei a fazer voluntariado aqui em Bruxelas, no caso em concreto com a parte da imigração portuguesa, dava aulas de informática a adultos portugueses, portanto, para terem um primeiro contacto com a internet, com apareceu toda aquela fase em que para comprar os bilhetes de avião eles não entendiam como a agência já não lhes comprava em Claro. determinadas companhias, portanto dávamos ali ferramentas para eles entrarem nessa vida. E o voluntariado surge por acaso aqui em Bruxelas e acaba por se ligar a uma viagem que eu faço à Guiné-Bissau de férias, sem qualquer pretensão de me ligar à vida do voluntariado. E de facto senti a necessidade, quando conheci a realidade na Guiné-Bissau, de poder fazer um pouco mais, ou fazer ainda mais pelo outro. E em 2009 surge a associação que eu criei, que é a Associação Afetos com Letras, que tem como objetivo ajudar crianças a estudar na Guiné-Bissau. Portanto, eu conheci uma realidade em que as crianças não iam à escola porque não tinham sequer dinheiro para se matricular na escola, os pais não tinham dinheiro para pagar a propina mensal, portanto, eram crianças da idade da minha filha, que tem agora 7 anos, Claro. mas que não estudavam e, portanto, a vida deles acaba por ser uma vida de iliteracia e com tudo o que está associado a isso, por falta de meios. E aí surge esta minha vontade de fazer alguma coisa por eles e surge uma associação que eu crio que é para os ajudar. Eu vou-te citar porque vi uma entrevista em que tu disseste: é este um país cheio de cor, de vida, de crianças que pulam e acenam à passagem de um carro. O teu carro passou e viste crianças que te acenavam e caíram-te perfeitamente no teu coração. Foi isso? Caíram porque eram crianças que se calhar deviam estar na escola ou deviam estar a fazer outro tipo de coisas que não no meio da rua, um pouco desamparadas e desacompanhadas, a acenar a quem passava. E tudo aquilo me tocou e tudo aquilo me fez pensar que de facto o mundo está feito com desigualdades, mas cabe-nos a nós tentar torná-lo mais igual mais, e melhor para todos. Mas há, face a uma situação que é, digamos, de miséria que muitas vezes nem é a miséria em termos monetários, mas é também uma outra miséria moral, etc., que te terá tão bem chocado. Achas que o panorama da Guiné-Bissau é diferente dos países limítrofes? É uma ilha digamos, é uma ilha onde as coisas correm mal ou, digamos, está perfeitamente na paisagem geral? A Guiné-Bissau acaba por ser uma ilha no contexto em que está, porque é o único país lusófono ali numa série de países limítrofes que são francófonos. Mas diria que daquilo que me fui apercebendo e que, entretanto, conheço os países à volta, a falta de oportunidades é um bocadinho mais evidente na Guiné-Bissau para a população. A pobreza não é só a pobreza, de facto, como dizia, não é a pobreza da falta de dinheiro para comprar produtos, mas é toda uma pobreza que se associa, é a falta de oportunidades em termos de escolas, é a falta de oportunidades em termos de saúde. No fundo, é uma bola de neve que se vai criando ali e que não deixa as pessoas sonharem com um futuro melhor para a sua família, para o seu país. E isso sim que mudou-me ver toda essa falta de oportunidades. E eu acho extraordinariamente interessante o facto de a ONG, o organismo não governamental que tu criaste e de que és atualmente a presidente, se chamar Afeto com Letras. É necessário dar amor, mas este amor vai com letras. Porquê as letras? As letras é pela cultura, pela educação que se pode dar um pouco a volta a esse panorama tão negro que estávamos a falar?
Eu acho que é essencialmente pela educação, porque acho que uma criança educada vai ser uma criança que vai lutar para ter um país melhor. A falta de acesso à educação e à saúde determinam que haja uma falta de oportunidade generalizada. E o nosso objetivo é esse, é poder dar educação, é poder dar acesso à escola, é poder dar acesso a livros para ler, é poder dar acesso às letras, e acho que isso vai ajudar a que as gerações mais novas de hoje na Guiné-Bissau possam tornar a Guiné-Bissau um país melhor amanhã. E procurando também um país melhor, creio que tu pensaste que um dos instrumentos poderia ser eventualmente o turismo. Eu digo isto porque, segundo julgo saber, tu participaste na elaboração de um guia turístico da Guiné-Bissau. Qual era o objetivo que estava por trás? O objetivo principal era poder compilar informação positiva sobre um país que é maravilhoso em termos de cultura, em termos de fauna, de flora, e que tudo o que encontramos, ainda hoje é um bocado assim, mas tudo o que se encontra em termos de informação, além de não haver outro guia turístico a que eu pudesse recorrer, a não ser um de 1980 e tal, que transformava a Guiné-Bissau quase num anexo da Guiné-Conakry. Mas tudo o que encontrava era muito negativo, eram os golpes de Estado, eram as guerras, eram os problemas que existiam no país. Eu fui juntando informação sobre o país, até porque o corrido norte a sul, um bocadinho por força do trabalho da associação, e tentava sensibilizar pessoas para conhecerem o que de bom a Guiné-Bissau tem, e que é muito. E com essa compilação, entretanto, foram surgindo conversas, no caso com a delegação da União Europeia na Guiné-Bissau na altura, que mostrou interesse em transformar esta informação que nós tínhamos na associação num livro. E daí surgiu, eu fiz a parte escrita, uma colega da associação, a Marta Rosa, fez a parte de fotografia, e conseguimos transformar isto num guia turístico em 2015, que foi muito bem acolhido, e que depois teve uma segunda edição em 2018 e que neste momento está esgotado, e somos contactados frequentemente para poder, Mas que enfim, bom. este livro que já não existe em papel, só o temos em PDF, mas que está disponível em 4 línguas, e que acho que é importante para dar a conhecer a outra cara da Guiné-Bissau. Mas foi uma semente que se lançou à terra e que parece ter valido a pena. Ainda há pouco nós dizíamos, através da educação, pode-se fazer uma certa revolução nas mentalidades. Foram criadas escolas. Foram criadas 4 escolas, sim. 4 escolas, 2 que nós construímos de raiz, 2 que nós cofinanciamos. Em 2 delas temos uma gestão comunitária em que, no fundo, são os pais que se coletam para pagar os professores, porque a escola pública passa graves problemas na Guiné-Bissau, há greves constantes por falta de pagamento de professores. E nas outras, portanto, 2 são de gestão comunitária e 2 são cofinanciadas por nós, em termos de nós pagarmos o salário dos professores. Temos 12 professores a nosso cargo, e nessas escolas somos nós que damos ali no fundo a base para que elas possam funcionar. No fundo são cerca de 700 alunos que atualmente estão um bocadinho sob a nossa asa. Mas eu agora ia apenas, porque me parece que a mim surpreendeu-me, ao lado de criação de escolas, aparecem descascadoras. E é um bocado exótico, mas faz todo o sentido. É exótico, mas faz sentido, e era exatamente esse sentido que eu te pedia que nos explicasses. Qual é a ligação de tudo isto? Comecemos como base da alimentação na Guiné-Bissau, temos o arroz. E temos as bolenhas, que é onde são cultivados, no fundo, são os campos de arroz na Guiné-Bissau, que são trabalhados pelas mulheres e pelos homens, que fazem, no fundo, a preparação do terreno, mas toda a cultura do arroz é feita pelas mulheres. A partir do momento em que o arroz é apanhado e que é levado para casa para poder ser descascado, tratado, isto cabe essencialmente às meninas. E, portanto, estamos a falar de jovens que desde os seus 4, 5 anos começam a fazer uma descasca manual do arroz, que é um trabalho que demora 4 a 5 horas diárias. É custoso porque elas fazem isto no pilão de madeira e, portanto, estão ali a fazer uma descasca que, além de partir o arroz, há muito desperdício, portanto, mas o desperdício maior é o tempo que as meninas passam agarradas ao pilão e que não lhes permite... E que deviam estar na escola. E que deviam estar na escola.
deviam estar na escola e não vão para fazer este trabalho manual de apoio às mães em casa. E nós começámos a perceber que as meninas não iam à escola por causa deste trabalho manual e tentámos ver como reverter a situação. E surgiu então em 2014 a primeira máquina descascadora de arroz Cafés com Letras Médicas numa aldeia, e foi maravilhoso ver que a escola, no ano letivo seguinte, se encheu de meninas, e neste momento tem mais meninas do que meninos. Isto foi, de facto, a prova que nós precisávamos para perceber que este nosso projeto, que é a máquina que cria o tempo, podia fazer, de facto, a diferença na vida das aldeias. E neste momento já temos 13 descascadoras de arroz que instalámos de forma gratuita em 3 aldeias na Guiné-Bissau e que fazem no fundo, a diferença, criam tempo, são máquinas que ajudam a que elas possam ir à escola e que possam estudar e no fundo, sonhar com as mesmas oportunidades que os meninos da sua aldeia. Mas é um sonho que tu nos mostras que se pode converter em realidade e que é, ao fim e ao cabo, não é através de dádivas de dinheiro que se resolvem os problemas, é ir diretamente ao terreno e ver o que é que pode transformar a vida das pessoas. E transformar a vida com elas, que eu acho que é essencial, é nós percebermos o que é que nas aldeias pode fazer a mudança e pode alterar aquele quadro em que eles vivem e que, de facto, só para dar um pequeno exemplo, com estas descascadoras de arroz, tentámos sensibilizar as aldeias para com os excedentes, porque eles agora numa hora podem descascar 800 quilos de arroz. Portanto, o que eles descascavam para consumo próprio em 4 ou 5 horas, multiplicou-se em quilos e quilos de arroz que eles podem transformar com qualidade, com maior valor nutricional, e tentámos sensibilizar nas aldeias a utilização dos excedentes para venda, porque ainda por cima o arroz na Guiné-Bissau é um produto maravilhoso e se calhar se formos a uma loja na Guiné e procurarmos ou à feira, só encontramos arroz chinês ou arroz tailandês, há muito pouco arroz local. E a verdade é que na primeira aldeia onde fizemos esta experiência, os excedentes são usados, ajudámos, comprámos máquinas para ensacar, levámos os próprios sacos, a etiqueta, e é maravilhoso ver como é que na aldeia eles se juntaram para discutir o que é que poderiam fazer com o dinheiro dos excedentes, e o dinheiro serviu para recuperar a escola e para fazer um centro de saúde que não havia na aldeia. Portanto, nós levamos não só instrumentos para que as meninas estudem, mas que a economia funcione na aldeia de uma forma que vai favorecer todos na comunidade. E isso é maravilhoso. É maravilhoso e o testemunho dessa maravilha creio que está num livro que tu publicaste. Pode-nos falar em alguns segundos apenas, porque o nosso tempo está mesmo a esgotar-se, no teu livro? O meu livro, no fundo, é um conjunto de crónicas que eu escrevi destas experiências que vou tendo com a população e chama-se Terra de Afetos, um tributo à Guiné-Bissau, que de facto é um tributo àquela gente com quem diariamente a Afetos com Letras trabalha e que ajuda a transformar o futuro do país, mas partindo deles, e eu só faço, no fundo, aqui um testemunho daquilo que fui vivendo e que fui conhecendo e que fui, no fundo, ajudando a que se possa construir, mas não sou eu, são eles que constroem isso. É maravilhoso ver essa transformação. Mas tu levaste a ideia, levaste o sonho e estás a ver a concretização desse sonho e é um exemplo, caro telespectador, de quanto se pode fazer. Muitas vezes não é dar o peixe, é ensinar a pescar. E foi isto que a Joana Benzinho nos veio dizer, que vale a pena sonhar e vale a pena concretizar sonhos. Joana, nós poderíamos falar dos prémios que tu recebeste, poderíamos falar, enfim, de tudo o que tu fazes, dava para outro programa, mas nós vamos ficar por aqui, até porque o tempo esse tem estado sempre a correr. Eu tenho a certeza que, tal como eu, que não conhecia essa parte da tua vida, pelo nosso afastamento de tantos anos, e da parte dos telespectadores que ficaram a conhecer uma pessoa com um P grande, uma mulher de facto que é um exemplo. Muito obrigado pela motivação que nos dás a todos nós. Eu é que agradeço a oportunidade de dar a conhecer este trabalho num país que tantas vezes é esquecido. Obrigado. O esquecimento vem quando não se fala dele. Quando falamos, quando fazemos coisas, acaba por vir aos holofotes e vermos que vale a pena insistirmos. Joana, muito obrigado. Uma boa noite aí para Bruxelas
e o nosso programa vai prosseguir.